Governo do Estado lança ação para ajudar hospitais estaduais de Santa Catarina e você vai ver também. Anvisa libera nova vacina contra a meningite no país. Causar danos irreversíveis à saúde e levar até a morte. Esses são os danos causados pelo uso do cigarro eletrônico. De olho nos feriadões, concessionária do trecho sul da BR-101 dá dicas para evitar horários de pico nos feriados. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do nosso Informe Região, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023, 13h17, aqui para você direto dos estúdios da TV Primavera com sede em Criciúma, temperatura de 32 graus nesta tarde de quinta-feira e deve seguir assim até amanhã, quando a chuva deve passar pelo estado. E algumas regiões acabaram recebendo tempestades, claro, aquelas típicas de verão que, dependendo da quantidade e do fervor, vão acabar causando estragos, principalmente áreas já danificadas pelas chuvas de outubro, novembro e começo de dezembro. Mas a expectativa é que amanhã essa chuva venha para dar uma amenizada, uma refrescada, para que o Natal seja aí de tempo bom, mas não tão quente. Mas essa expectativa, a gente vai informando para você que essa chuva passe aqui, pelo menos no litoral sul de Santa Catarina amanhã, porque por enquanto nada para dar uma refrescada. Pelo menos aí, né, gente, como a gente diz, quando cai aquela chuva, dá uma refrescada nos concretos. Infelizmente é o que a gente tem hoje, muitas cidades nem árvore tem mais nos seus centros, então tem que dar uma refrescada no concreto para poder dar uma refrescada geral aí nos âmbitos, nos locais, né? Mas, enfim, isso não está acontecendo. A expectativa é que nessa sexta-feira aconteça e o pessoal tenha um final de semana mais fresquinho e aproveitável. Durante todo o ano de 2022, quase 2 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estiveram em situação de trabalho infantil aqui no Brasil. Os dados foram divulgados pelo IBGE e mostram como é possível o impacto da pandemia que houve esse crescimento. Em 2019, o percentual do perfil analisado em situação de trabalho infantil era de 4,5%. No ano passado, passou para 4,9%. Isso significa que o número de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos que desenvolviam atividades consideradas perigosas ou prejudiciais para o seu desenvolvimento subiu de 1 milhão a 800 mil para 1 milhão e 900 mil no período. Os resultados sinalizaram uma reversão da tendência de queda do trabalho infantil no país, que era verificada antes da crise gerada pela pandemia da Covid-19. Em 2016, ano inicial da série histórica do IBGE, o trabalho infantil atingia 5,2% da população de 5 a 17 anos. Caiu para 4,9% em 2017 e 4,8% em 2018 e a 4,5% em 2019. Por causa da pandemia, o IBGE precisou interromper a coleta dos dados de 2020 e 2021, retomando em 2022, apresentando o mesmo patamar de 2017. Segundo a estimativa do IBGE, com o envelhecimento dos brasileiros, o número total de habitantes de 5 a 17 anos diminuiu 1,4% igual período, o que representa 38 milhões e 900 mil para 38 milhões e 400 mil. O levantamento do PNAD contínua segue os parâmetros da instituição como Organização Internacional do Trabalho para definir o que é trabalho infantil. Pelos critérios da pesquisa, uma criança ou adolescente de 5 a 17 anos está no trabalho infantil quando realiza uma atividade econômica ou de alto consumo, que é perigosa ou prejudicial para a sua saúde e seu desenvolvimento mental,
físico, social e moral, interferindo na sua escolarização. Porém, nem toda atividade laboral dos jovens é apontada como trabalho infantil. Há diferenças de acordo com faixas etárias, entre outras. Conforme a legislação brasileira, é proibida qualquer forma de trabalho até 13 anos. Dos 14 aos 15 anos, a autorização de condições de aprendiz que deve contribuir para a formação de jovens. Dos 16 aos 17, o trabalho é permitido com carteira assinada e proibição a jornadas noturnas e insalubres e também perigosas. Na busca de reduzir e neutralizar a emissão de dióxido de carbono responsável por uma série de alterações climáticas, como a poluição do ar e a formação de chuvas ácidas, a Agência Nacional de Aviação Civil prorrogou até o começo do ano que vem uma consulta pública sobre uma nova resolução do setor. Na busca de reduzir e neutralizar a emissão de dióxido de carbono responsável por uma série de alterações climáticas, como poluição do ar e a formação de chuva ácida, a Agência Nacional de Aviação Civil prorrogou até o começo do ano que vem uma consulta pública sobre uma nova resolução do setor. O objetivo é exigir uma compensação do carbono emitido por companhias aéreas em voos internacionais. Para cumprir a regra, as empresas terão de comprar créditos de carbono. Aqueles que não cumprirem a lei serão multados em R$50 por tonelada de gás não compensado. Assim que encerrar a consulta pública e passar por outros processos, a ANAC poderá aprovar as metas, colocando o projeto em vigor ainda no ano que vem. Mesmo assim, essa compensação é esperada somente para 2027. Isso porque leva tempo para as empresas se adequarem ao novo sistema. No Brasil, as companhias aéreas aguardam a votação do projeto de lei no Congresso Nacional, que trata do uso de combustíveis sustentáveis. Ainda nesse mês, a Câmara aprovou a urgência do projeto. Entre as medidas definidas está o Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação. Ele obrigará as empresas a diminuírem emissões de gases de efeito estufa por meio do uso de bioquerosene de aviação. A meta é redução de 10% nos próximos 14 anos. Segundo a ANAC, o setor aéreo emitiu quase 14 milhões de toneladas de gás carbônico em operações domésticas e internacionais no ano passado. Um resultado que representa um aumento de quase 40% quando comparado ao ano de 2021. Nos últimos anos, o uso do cigarro eletrônico cresceu de forma desenfreada no Brasil e no mundo, principalmente entre os jovens. A prática, que pode parecer inofensiva, causa danos irreversíveis à saúde e pode levar até a morte. Conhecido também como vape ou pod, o cigarro eletrônico ganhou muitos adeptos nos últimos anos em todo o mundo. No Brasil, o número de usuários quadruplicou nos últimos 4 anos. Mas vale lembrar que a venda e comercialização desse produto é proibida no país. Mesmo assim, não é difícil encontrar pessoas comercializando livremente o cigarro eletrônico em portas de festas, lojas de conveniência, adegas, bancas de jornais e até mesmo em um dos maiores centros de comércio e varejo do Brasil, a Rua 25 de Março, localizada no centro de São Paulo. Recentemente, diversos médicos emitiram um alerta sobre os riscos que o cigarro eletrônico traz à saúde, principalmente entre os jovens, principal público consumidor do pod. Um estudo realizado com 32 pessoas que fumavam somente o cigarro eletrônico há pelo menos 3 meses apontou que os usuários já estavam consumindo o equivalente a mais de um maço de cigarro por dia. No estudo também foi possível observar efeitos cardiovasculares do uso do cigarro eletrônico, como, por exemplo, o aumento da pressão arterial, aumento da constrição dos vasos sanguíneos, aumento da agregação de plaquetas, com risco de formação de coágulos que podem entupir os vasos, risco de infarto e de derrame cerebral. Muitas pessoas que decidiram parar de fumar o cigarro eletrônico também relataram dificuldades para largar o vício, e alguns deles precisaram até mesmo de realizar tratamento. Embora tenha se popularizado nos últimos anos, o cigarro eletrônico não é uma novidade.
Ele foi inventado por volta de 2004 e 2005 por um chinês que morava nos Estados Unidos e perdeu seu pai por conta de uma doença relacionada ao cigarro. Como ele também era fumante, decidiu criar um produto menos nocivo na época. Mas os cigarros eletrônicos atuais são muito mais prejudiciais à saúde do que o criado pelo chinês. Eles são chamados de pods da 4ª geração. Ganharam essências de diversos sabores e uma substância chamada sal de nicotina, que potencializa a absorção dessas substâncias pelo organismo. Esse sal de nicotina tem a capacidade de criar dependência do produto, já que a sua concentração é extremamente elevada em relação ao cigarro convencional. Pensar, né, gente? A seguir, a Anvisa libera nova vacina contra a meningite. Você é uma esposa de pastor e sabe o que isso significa? Significa que você é o suporte, o lugar de descanso e a força que este líder espiritual necessita. As esposas de pastor são mulheres especiais. Elas compartilham um chamado incomparável, mas ao mesmo tempo enfrentam desafios únicos. Aqui está o segredo. Juntas elas são mais fortes, unidas em oração, na busca do mesmo propósito. Essas mulheres são instrumentos preciosos para a obra de Deus. Foi por isso que Oretha Reagan escreveu o livro O Preço Não É Maior do que a Graça de Deus. Este livro é um guia prático, um ombro amigo e uma fonte de inspiração para todas as esposas de pastores e líderes. Se você é esposa de pastor, esse livro é para você. Nele, Oretha compartilha suas histórias, lições e seus conselhos práticos que lhe ajudarão a vencer os desafios da caminhada. Junte-se a Oretha nesta jornada e descubra a verdadeira força das esposas de pastor. Você já segue o missionário R.R. Soares nas redes sociais. No Instagram você tem conteúdos exclusivos, os bastidores dos programas, os milagres e ainda lindas mensagens que edificarão a sua vida. É só pesquisar Missionário Soares, clicar em seguir e pronto. Missionário R.R. Soares no Instagram. Siga e compartilhe. A mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos alivio. Jesus ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque são suave e leve. E a gente aprende lá em Isaías capítulo de número 10 que o homem muitas vezes ele carrega uma carga sobre si, um fardo sobre si que ele não vai aguentar. O homem não aguenta. Jesus ele veio para libertar, para abençoar, para tirar a carga da religiosidade, enfim, da maldição, para abençoar o homem. Mas Jesus não obriga ninguém. Jesus ele chama a pessoa. Lá em Apocalipse 3:20, a Bíblia diz que ele está à porta e ele bate. Se alguém ouvir a voz dele e abrir a porta para ele, né? E abrir a porta, às vezes a casa da pessoa está vazia da alegria, está vazia de outras coisas, e Jesus quer ir lá para completar aquilo que está faltando. Talvez tem tudo, mas não tem aquela presença de Deus. Então Jesus vai, bate na porta. Aquele que ouvir a voz dele e abrir a porta, Jesus entra na casa. E aí a Bíblia diz que ele ceia com a pessoa e a pessoa ceia com ele. Quando o Zaqueu teve a vida transformada, a primeira coisa que foi abençoado foi a casa dele. Coloque isso no teu coração. A nossa transformação vai levar coisas boas para dentro da nossa casa. Não adianta a gente ficar cobrando o filho, a mulher, o marido. Tem que haver uma transformação na nossa vida. Então a mudança dos nossos familiares é uma consequência. Deus ele vai fazendo porque ele tira de nós. Olha que coisa bonita.
só, para os astrônomos que pesquisam as profundezas do universo, o Natal chegou um pouco mais cedo esse ano. Usando dados do telescópio espacial James Webb, a NASA divulgou uma imagem de um aglomerado de galáxias em forma de árvore de Natal, um conjunto iluminado de galáxias a 4 bilhões e 300 milhões de anos-luz da Terra. Essas imagens e outras seguem uma tradição de astrônomos e outros observadores de estrelas conectando a época natalina com fenômenos cósmicos que ocorrem há anos-luz da Terra. Mas também há um caráter científico envolvido em algumas dessas observações. Quando houve a identificação do aglomerado Árvore de Natal, astrônomos também detectaram 14 estrelas que piscam ao longo de dias ou meses, como as luzes de Natal. Detectar estrelas distantes costumava ser uma raridade. Com o Webb, isso se tornou rotina, disse Roger Windhorst, astrônomo da Universidade Estadual do Arizona, que esteve envolvido na descoberta. As observações são possíveis devido às camadas de lentes gravitacionais, um efeito pelo qual a gravidade de estruturas no universo distorce e amplia a luz de objetos no fundo, tornando-os visíveis para os astrônomos. O piscar das estrelas é resultado dessas lentes entrando e saindo de foco. O Windhorst chama a atenção para o fato de que a Terra e o Sol têm aproximadamente a mesma idade da luz que chega desse aglomerado cintilante, que no momento em que a luz foi emitida já tinha 9 bilhões de anos. Dados sobre estrelas tão distantes ajudam os astrônomos a comparar a composição de vizinhanças galácticas antigas com a daquelas que estão mais próximas de nós, e como nosso sistema solar se encaixa no que o Windhorst chama de círculo cósmico da vida. Diferentemente do aglomerado Árvore de Natal, Cassiopeia A está muito mais perto de casa. Os cientistas têm estudado há muito tempo a explosão estrelar violenta e outras semelhantes a ela para descobrir seu papel na evolução cósmica. E atenção, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Agência Nacional de Mineração deflagraram hoje pela manhã uma operação conjunta para identificar crimes de usurpação de carvão mineral e crimes ambientais correlatados a agentes das instituições federais que estiveram nas instalações de uma empresa carbonífera de Uruçanga, colhendo elementos de provas sobre a suspeita do envolvimento em prática de crimes ambientais. Segundo a Polícia Federal, a ação tem como objetivo principal comprovar indícios de usurpação de carvão mineral, que é um bem que pertence à União e que pode estar sendo extraído sem cumprimento das exigências legais e determinadas pela Agência Nacional de Mineração e em desacordo com as licenças ambientais exigidas. Estão sendo apurados ainda os crimes ambientais contra a flora, destruição de vegetação e impedimento da regeneração natural, armazenamento de substância perigosa à saúde humana e também fazer o funcionamento de estabelecimento potencialmente poluidor sem autorização dos órgãos ambientais. Se somar todos os crimes, podem resultar em até uma pena de 19 anos de prisão. A gente vai continuar acompanhando esse caso aqui para você. A Anvisa aprovou a nova vacina contra as doenças meningocócicas. A expectativa é que o imunizante da Pfizer esteja disponível no Brasil no primeiro trimestre. Prevenar 20 é o nome da vacina produzida pela farmacêutica Pfizer e pela Protege contra casos graves de doenças meningocócicas, que podem levar a meningite e pneumonia, por exemplo. A gente lembra aqui que essas doenças são transmitidas de pessoa para pessoa por meio de gotículas de saliva expelidas na fala ao tossir ou espirrar.
Esse novo imunizante protege contra 20 sorotipos de pneumococo, 7 a mais do que a proteção oferecida pela vacina 13-valente. As vacinas pneumocócicas costumam ser mais dolorosas e podem causar um pouco de inchaço, vermelhidão e até febre. Mas são sintomas que logo passam e não deixam sequelas. A Prevenar 20 atenderá a população pediátrica, idosos e pessoas de qualquer idade que possuem alguma comorbidade. É isso aí. Bem, e a comercialização da nova vacina depende de um processo de definição de preço que é feito junto à CEMED, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. A expectativa da Sociedade Brasileira de Imunizações é que o novo imunizante esteja no mercado até o final do primeiro trimestre de 2024. Boa notícia, obrigado, Maria Clara. Um jovem de Oklahoma, nos Estados Unidos, tem a tradição de arrecadar brinquedos para dar de presente de Natal para as crianças carentes há pelo menos 7 anos. Mas durante todo esse tempo, ele já conseguiu juntar 54 mil e este ano ele continua com o propósito de fazer o Natal de muitas pessoas mais felizes. Red Marcon, que agora tem 18 anos, começou a ação de Natal quando tinha apenas 11. Na época, ele era um garoto tímido e cheio de vergonha. Mas ao saber que alguns de seus colegas e vizinhos não ganhariam brinquedos no Natal, porque as famílias não tinham condições de comprar, encontrou motivação para enfrentar a própria timidez e colocar um sorriso no rosto de cada um. Na época, Marcon foi falar com sua mãe para ver se seria possível fazer uma arrecadação e presentear os colegas. A mãe não pensou 2 vezes e apoiou o pedido do filho. Assim, eles postaram um vídeo no Facebook pedindo ajuda da comunidade para arrecadar presentes. Já no primeiro ano, a campanha foi um sucesso. Muitas pessoas saíram e compraram brinquedos novos para doar ou enviaram dinheiro para que Marcon comprasse. Muitos voluntários também se juntaram para ajudar o garoto a distribuir todos os presentes. E desde então, a ação virou tradição. Os próprios vizinhos do jovem fazem o que podem para ajudar, seja voluntariado ou doação. O projeto expandiu tanto que agora, além dos brinquedos, as crianças podem selecionar roupas para se proteger do frio. Isso porque em um dos anos ele percebeu que muitos chegavam no frio sem sapatos, meias e casacos. Tudo vem de doação ou é comprado com dinheiro enviado por pessoas e empresas. Marcon agora está na faculdade, mas continua coordenando a campanha de brinquedos e faz questão de estar presente na distribuição dos presentes. Notícias que deixam o nosso coração mais quentinho, principalmente nessa época do ano. A seguir, governo do estado lança programa de valorização aos hospitais. Olá, mulher que vence, passando aqui para deixar um recado para você. Eu sou a pastora Lourdes Vaqueiro e o recado que eu quero trazer para você no dia de hoje está ali, Abacuque 3, a partir do versículo 1, diz assim, a oração do profeta Abacuque sobre o canto. O versículo 2, ouvi, Senhor, a tua voz e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Ou seja, profeta Abacuque pedindo ao Senhor, é com o passar do tempo que eu quero que o Senhor venha me avivar. Quanto mais tempo eu busco do Senhor, mais eu quero te servir, mais eu quero te adorar. Então, mulher que vence, busque a presença do Senhor, busque estar na casa do Senhor, busque a ouvir mais da palavra de Deus. O profeta Abacuque, ele tinha essa preocupação, eu quero estar no centro da vontade do Senhor, eu quero, com o passar do tempo, eu quero cada vez mais estar na presença do Senhor. Que você possa também, mulher que vence, estar na casa do Senhor, estar na presença de Deus. Fica com esse recado e que Deus abençoe.
Grande Culto da Virada. Domingo, dia 31 de dezembro. Venha começar o ano na presença de Deus, entregando as primícias ao Senhor. Uma noite de louvor, uma noite de adoração, uma noite para sentir a presença de Deus. Grande Culto da Virada. Domingo, dia 31 de dezembro, às 21 horas, com a entrega da chave consagrada. Venha ser impactado pelo poder de Deus. Rua Miguel Patrício de Souza, número 300, próximo ao Terminal Próspera, Criciúma. Na Igreja Internacional da Graça de Deus. 2024, o ano da verdade real. Irmão, tem que deixar Jesus libertar. E ele já pagou o preço. Ele já derramou o sangue dele. Pecado é o seguinte, é um isolante. Você vê aí nessas linhas de transmissão de energia, é um lugar onde passa muita voltagem alta. O fio vem aqui, chega perto do poste, tem um isolante aqui, para ele não passar para o poste. Mas o pessoal sábio fez um bypass. Pega daqui, pula por cima do isolante e passa para aí que continua. Mas no poste não passa. Na pessoa encostava a mão, isso é torrado. Ali tem voltagem de 13.600 ou 13.800 volts. É um negócio descomunal. 110 já faz você pular, 220 então é perigoso. Você imagina 13.000 e tanto ali que o negócio é sério. Então eles fazem um bypass ali para não acontecer, mas o isolante isola. O pecado isola você de Deus. Não deixe você ter inspiração. A vida não vale nada. Você não tem nem apreço pelo seu corpo. Você simplesmente está na vaidade. Quando você é liberto do pecado, não, eu quero Deus, eu quero o Criador, eu quero o poder certo. Eu vou vencer e vence. E os dias vão passando, você olha para trás e vê uma linha de onde você andou só de coisas boas que você deixou. Só rastro de milagres, de bênçãos, de boas obras. É o que Deus quer para você e vai lhe fazer isso em nome de Jesus. Gente, o feriadão tá chegando e aí a empresa que faz a administração do trecho sul da BR-101 vai se preparando para receber o trânsito intenso nos próximos finais de semana. A CCR Via Costeira realizará uma operação especial entre os dias 22 de dezembro e 2 de janeiro, com foco nos motoristas que utilizarão a BR-101 Sul durante os feriados de final de ano, intensificando suas campanhas educativas sobre revisão veicular, distribuindo folhetos nas praças de pedágio e aos motoristas destacando os riscos da combinação álcool e direção. A previsão para o tráfego é de 780 mil veículos entre 22 e 26 de dezembro. Já no Réveillon, a previsão é de 800 mil veículos entre os dias 29 de dezembro e 2 de janeiro. Se desejar evitar esses horários de pico, a CCR Via Costeira dá as dicas. Na sexta-feira, dia 22, o trânsito estará mais intenso, das 7 da manhã às 6 horas da tarde. No sábado, dia 23, das 7 da manhã às 11 da manhã. Durante o feriado do Natal, na segunda-feira, dia 25, das 9 da manhã às 11 da manhã e das 3 da tarde às 7 da noite. Já no Réveillon, na sexta-feira, dia 29, o trânsito intensificará a partir das 8 da manhã até as 7 da noite. Já no domingo, o último dia do ano, das 3 da tarde até as 5 da tarde. E na segunda, abrindo 2024, das 10 da manhã às 8 horas da noite. Na terça-feira, das 7 da manhã até as 6 horas da tarde. Sempre deve ser reforçado os cuidados que os motoristas devem ter ao volante. A CCR Via Costeira contará com mais de 14 viaturas e 100 profissionais. A operação especial estará em pontos estratégicos para agilizar atendimentos nos períodos de maior trânsito. Além disso, a concessionária oferece os serviços de atendimento ao usuário e o Disque CCR Via Costeira, através do 0800 255 5550, para informações e solicitações de socorro. Você também pode ter a sua viagem facilitada através do pagamento automático, evitando paradas nas cabines. Empresas credenciadas pela ANTT oferecem esse tipo de serviço.
É isso aí, né? Faça a revisão certinha do carro, organize tudo, quem for viajar, cadeirinha para as crianças, tudo bem organizado para não correr nenhum tipo de risco aí nas rodovias. Respeitar os limites de velocidade, jamais beber e dirigir, né, gente? Sem cogitação isso. Foram lançados o Programa de Valorização dos Hospitais e a Tabela Catarinense de Procedimentos Cirúrgicos Eletivos. Serão mais de 650 milhões de reais destinados em incentivos às unidades de saúde parceiras em 2024, além dos valores para cirurgias eletivas mediante produção. O ano se encerra com grandes notícias para a saúde catarinense. Nesta quarta-feira, o governo anunciou o Programa de Valorização dos Hospitais, com novos critérios de participação, passando de 115 para 152 unidades de saúde em 2024. A previsão de investimento fixo também deu um salto, de 336 milhões em 2022 para 479 milhões este ano, e chegando à marca de 650,2 milhões em 2024. É um trabalho de mais de 6 meses que a secretária e toda a equipe técnica da secretaria tem se dedicado para que a gente seja justo com todos os hospitais de Santa Catarina, categoria por categoria, diversos tipos de serviços que eles prestam, para que a gente possa aportar mensalmente um recurso para que eles façam frente ao custeio do hospital. Outro anúncio importante foi o da Tabela Catarinense de Procedimentos Cirúrgicos Eletivos. Os valores pagos aos prestadores de serviço foram revistos, visando a valorização de quem está na linha de frente. O cálculo vai ser variável de acordo com cada procedimento, considerando a defasagem da tabela do Sistema Único de Saúde. Em alguns casos, a Tabela Catarinense vai chegar a pagar até 12 vezes o valor destinado na tabela do SUS. A gente priorizou alguns procedimentos da tabela, como a alta complexidade da ortopedia, para as cirurgias de quadril, joelho, ombro, a oncologia, a urologia, que nós temos muita dificuldade para a retirada dos cálculos renais. Então, são 902 procedimentos que estão sendo revisados com novos valores para garantir a continuidade dos atendimentos e atender aquele saldo que possa ter restado em função de não termos prestadores de serviço em função dos valores que eram pagos. De acordo com a Federação dos Hospitais de Santa Catarina, é a primeira vez que ações são elaboradas com a participação das instituições. O impacto para nós é muito positivo em função de que desde que foi criado a tal da política hospitalar catarinense, pela primeira vez nós tivemos a oportunidade de construir este plano junto com o governo do estado. A gente tem certeza que isso trará benefícios imensos para toda a rede hospitalar de Santa Catarina. A Federação das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas do Estado também comemorou as novidades. Com certeza, vem trazer uns recursos para melhorar toda a estrutura e principalmente o atendimento à nossa população. É isso, então, o governo do estado investindo em saúde pública é o que a gente quer, porque quando precisa, a saúde não espera. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Gente, daqui a pouco às 14h tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus para você acompanhar junto com a sua família. Às 4h tem a Hora da Graça, chegando também com muita fé e oração. Eu volto na próxima edição do Boletim Primavera ou a qualquer momento dentro da nossa programação. Fiquem com Deus, uma boa quinta-feira e até amanhã. Tchau!